Oi, tudo bem? Estamos agora na nossa última aula sobre Campo Geral, do grande escritor João Guimarães Rosa. E eu sou Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos finalizar exatamente com os últimos fragmentos textuais e com as nossas últimas questões. Nosso fragmento 8, né, dando sequência ao fragmento 7, que foi o último fragmento da última aula, mas a mal, veja aí a aliteração, né, do M, repetição do som consonantal, mas a mal vinha vesprando a hora, o fim do prazo. Miguelinho não achava pé em pensamento onde se firmar. Os dias não cabiam dentro do tempo. Os dias não cabiam dentro do tempo. Olha que imagem poética, né, maravilhosa, essa metáfora aqui. Tudo era tarde. Deciso devia de rezar, urgente, montão de reza. Devia de, isso aqui tanto é uma oralidade quanto é uma subversão da própria sintaxe, não compunha, pois então, no espandongado mesmo dessa pressa, era que a reza não dava vontade de se rezar. Ele principiava e não conseguia, não aguentava, nervosia, toleimado, se atolava todo. Se sentava na tulha, ainda uma vez, com coragem, só com o gato sossolho. Ficava pensando, se lembrando, o gato chegava por si, sobremacio, tripetrepe, naquela réplica. Né? Esse tripetrepe é uma onomatopeia, e aqui é uma criança tentando se concentrar numa reza e não consegue. Porque ele é uma criança diferente, né? Ele é uma criança que tem reflexões, que tem pensamentos, que não são exatamente pensamentos que uma criança de 8 anos teria. Mas naquele ambiente que ele vive, tão distante de tudo, com tudo que aconteceu na vida dele, não há por que a gente esperar de Miguelinho um comportamento comum de criança, né? Então ele tem uma certa inocência de criança, mas essa inocência está ali lado a lado com muitos perrengues, muitos acontecimentos, muitos traumas, que fazem com que ele tenha realmente de amadurecer. Fragmento 9. Então, de repente, o dito estava pior. Foi aquela confusão de todos. Quem não rezava chorava. Todo mundo queria ajudar. Luiz Altino tornou a selar o cavalo e a tocar de galope para buscar seu Aristeu, seu Belgrácias, trazer remédio de botica. Pai não ia trabalhar na roça, mas no meio dali resistia com os olhos avermelhados. O dito às vezes estava zarolho, sentido, gritava alto com a dor de cabeça. Sempre explicavam que a febre dele era mais forte. Depois ele falava coisas variando, vomitava, não podia padecer luz nenhuma. E ficava dormindo fundo. Só no meio do dormir dava um grito repetido, feio, sem acordo de si. Então, Miguelinho, né, estava ali vendo tudo tonto, estava vendo tudo rodando. Ele chorou em todas as partes da casa. É um dos fragmentos talvez mais tocantes da história. Eu não vou dizer o mais importante, porque a história ela é escrita de uma forma poética tão relevante, né, que seria até leviano dizer que existe uma parte que é mais importante do que outra. Mas do ponto de vista afetivo, do ponto de vista dos sentimentos que vão trazer implicações para o processo de amadurecimento de Miguelinho, certamente é uma cena por demais significativa, porque é a morte de Dito. É a morte daquele irmão que é o irmão para Miguelinho. Certamente é uma perda muito grande para uma criança de 8 anos. E uma criança de 8 anos que está assistindo, né, porque também é muito comum no interior, a morte, ela meio que se transforma num espetáculo. As pessoas vêm assistir a morte, né? Então, vai lá, chama seu Delgrácias, chama fulano, chama cicrano, fulano está morrendo, ele tem de se despedir, né? Então, é uma tradição você vir assistir a pessoa morrendo, ver aquela pessoa pela última vez. E o próprio pai, né, que bateu nele tantas vezes e que fez tantas coisas a serem repensadas, né?
Ele está ali resistindo, mas está com os olhos avermelhados. Ele não consegue chorar, né? Colocar tudo isso para fora, expressar essa emoção, mas ele está sentindo alguma coisa, né? E não é uma morte muito confortável, tem uma febre alta, ele grita com a dor de cabeça, então não é uma cena de uma morte calma, de uma morte tranquila, é a cena de uma morte agitada, é a cena de uma morte com muita dor. E Miguelinho, aos 8 anos, presencia isso. E na cena, ao que parece, não era comum, né, que as pessoas dessem assistência às crianças que estão assistindo a cena. Então, ele está ali completamente sem entender o que está acontecendo, sabe que algo ruim está acontecendo, né? E ele chorou em todas as partes da casa. Tanto isso aqui pode ser uma alusão ao movimento do personagem em toda a casa, pelo desespero e pela angústia, como ele pode ter ficado no mesmo lugar e ter chorado por tudo aquilo que aconteceu, né? Por todos os encontros que houve entre ele e esse irmão dentro daquela casa. Então, é de fato uma cena muito significativa para a história. Fragmento 10. Mas então, de repente, Miguelin parou em frente do doutor. Todo tremia, quase sem coragem de dizer o que tinha vontade. Por fim disse, pediu. O doutor entendeu e achou graça, tirou os óculos, pôs na cara de Miguelin, né? É interessante como aqui nesse parágrafo, já no finalzinho do parágrafo, que a gente vai saber o que foi que Miguelin perguntou. Há uma certa construção de um suspense para a apresentação dessa pergunta, né? Ele estava meio sem graça, mas ele pediu os óculos do doutor. Ele pediu os óculos do doutor para poder enxergar melhor o mundo, para poder ver o Mutum como o Mutum era, para poder ver a sua história sob a perspectiva de um protagonista, para poder ver a sua história sob a perspectiva de um sujeito que agora sabe quem é, né? E Miguelinho olhou para todos com tanta força, saiu lá fora, olhou os matos escuros de cima do morro, aqui a casa, a cerca de Feijão Bravo e São Caetano, o céu, o curral, o quintal, os olhos redondos e os vidros altos da manhã. Olhou mais longe o gado pastando perto do brejo, florido de São Josés, como um algodão. O verde dos buritis na primeira vereda. O mutum era bonito. Agora ele sabia. Olhou Mãe Tina, que gostava de o ver de óculos. Batia palmas de mão e gritava: Senta, Corinta! Olhou o redondo de pedrinhas debaixo do genipapeiro. Então, é exatamente o momento em que o Miguelin põe os óculos na face e ele fica maravilhado com o que ele consegue ver. E veja a dimensão dessa cena que é descrita nesse segundo parágrafo, em detalhes, em minúcias, né? E como um todo, é uma visão do todo, não é uma visão focalizada, não é uma visão de zoom no sentido de para um único lugar, tá? É uma visão ampla, é uma visão de alguém que está exatamente amadurecendo e está conseguindo ver o quanto o mundo é grande, o quanto o mundo pode se expandir, o quanto as ideias podem se expandir, o quanto ele tem o que aprender, né? O quanto a vida ainda tem a oferecer. Então, é uma cena extremamente bela, dessa criança que põe os óculos do doutor no rosto. Isso também é muito simbólico, né? Porque ele está colocando os olhos de alguém que estudou, né? Que tem um certo respeito na região por ser o médico. Então, ele não está colocando os olhos de um personagem qualquer. Ele está colocando os óculos do doutor. Ele está colocando os óculos daquilo que ele pode ser ao sair do mutum. Ele pode construir para ele uma vida diferente daquela que ele levava no mutum, né? Então é uma cena belíssima, é uma cena de descoberta, é uma cena de desabrochar. A gente vê que Miguelinho está desabrochando para a vida. Fragmento 11. Olhava, mas era para a mãe. Drelina era bonita, a Chica, Tomezinho, sorriu para o tio Terês.
Tio Tereza, o senhor parece com o pai. Todos choravam. O doutor limpou a goela, disse: não sei, quando eu tiro esses óculos tão fortes, até meus olhos se enchem d'água. Miguelinho entregou a ele os óculos outra vez. Um soluçozinho veio. Dito e a cuca pingo de ouro. E o pai, sempre alegre, Miguelinho sempre alegre. Miguelinho. Nem sabia o que era alegria e a tristeza. Mãe o beijava. A Rosa punha-lhe doces de leite nas algibeiras para a viagem. Paco, 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 falava alto, falava. Veja que esse fragmento é o mesmo fragmento que aparece numa das questões que nós respondemos, né? Então, em se tratando de Guimarães Rosa, não é impossível, mas é muito mais esperado que seja uma questão com suporte num fragmento de texto. E observe muito esse fragmento de texto. Observe cada detalhe na construção da linguagem, porque isso vai fazer a diferença na sua leitura, tá? Então, como já foi um trecho que nós comentamos ao respondermos as questões, eu não vou me alongar muito, mas tem exatamente a ver com a alegria dessa criança ao colocar os olhos, né, do outro. Contudo, os olhos do outro vêm a brilhantar e vêm reforçar os olhos dele, né? Ele se descobre por trás daqueles óculos. E todos os preparativos para que ele vá embora, né? Tanto que é colocado aí doce de leite na algibeira. Aqui é uma foto de uma das obras cinematográficas. Houve várias releituras dessa obra de Guimarães, né? Então, aqui a gente vê essas crianças no que seria a representação do Mutum, e aqui a foto de uma criança, né? Cujos olhos são muito expressivos, né? E são esses mesmos olhos que o Miguelim, né, vai colocar de forma aumentada quando ele coloca os óculos sobre o nariz. Então, a história de Campo Geral é narrada em terceira pessoa, garantindo ao discurso o efeito de sentido de distanciamento e objetividade. Agora, venhamos e convenhamos, tá? Porque isso aqui é algo que a gente deve interpretar de uma maneira sensata. O fato de o narrador ser em terceira pessoa e desse narrador ser um observador, via de regra, classicamente, se diz que o narrador em terceira pessoa, ele imprime distanciamento e objetividade ao texto, ok? Isso é verdade. Em se tratando de Guimarães Rosa, esse narrador em terceira pessoa não necessariamente vai caber nesse princípio que é clássico, ok? Então, por quê? Porque ele vê a partir dos olhos de Miguelinho, certo? Então, não dá para ter essa noção de distanciamento e objetividade com relação à história, né? Já que ele enxerga tudo que Miguelinho enxerga. No entanto, em seu relato, a instância de discurso projetada, o narrador vai mostrando sua intimidade e ligação com as personagens através de uma focalização onisciente. Então, ele focaliza naquilo dali e começa a compreender qual é o universo daquela personagem, começa a saber como é aquela personagem, daí onisciente. Apostando em um discurso indireto livre, a focalização onisciente intercala-se uma focalização interna, que põe em cena a percepção do protagonista, a sua reflexão e seu ponto de vista sobre as pessoas e os acontecimentos, sobre o mundo que o cerca, enfim. Então, vocês devem estar lembrados que o discurso indireto livre foi, inclusive, uma marca muito predominante no texto do Graciliano Ramos, né, o Vidas Secas, que ali a voz do personagem se confundia com a voz do narrador. Então, aqui também nós vamos ter o mesmo efeito, certo? Que não vai acontecer da mesma forma que acontece em Vidas Secas, mas você também tem esse narrador, né, tentando se aproximar ao máximo da visão do personagem. Então, a sua reflexão e seu ponto de vista sobre as pessoas e os acontecimentos, sobre o mundo que o cerca, enfim. Para usar os termos citados por Fontanilli, pode-se dizer, então, que o narrador define-se como um actante de apreensão e a personagem central como um actante da visada, né? Então, aquele que vê, aquele que é visado.
Como esclarece o autor, a apreensão opera sobre o modo da extensão, que tem função de apresentação do discurso. A visada, em contrapartida, opera sobre o modo da intensidade, com função de representação, representação de um mundo próprio. Ok? Então, com esta explanação sobre a questão dessa narrativa em terceira pessoa, nós encerramos a parte teórica relativa a campo geral e vamos adentrar os nossos últimos exercícios. Uma fotinho aí do Guimarães Rosa e da sua máquina de datilografar, onde ele escreveu muitas de suas obras. Então vamos lá, questão 1. Tio Terês não parecia Caim, jeito nenhum. Tio Terês parecia com Abel. Na caracterização de Tio Terês, o narrador lança mão do seguinte recurso expressivo. Eufemismo, lembrando, eufemismo é uma figura de linguagem, e o eufemismo é quando você atenua uma informação que é mais pesada, né? Então, ao invés de dizer ele roubou, você diz ele tirou por engano o que não lhe pertencia, né? Mas não é o caso aqui. Hipérbole é quando você exagera. Eu já lhe disse 1000 vezes que tirasse a toalha molhada de cima da cama. Você não disse 1000 vezes. Paradoxo quando a gente tem a aproximação de ideias contrárias. Você chegou pontualmente atrasado. Né? Intertextualidade. Por que intertextualidade? Porque Caim e Abel são duas personagens bíblicas. Né? São exatamente os filhos de Adão e Eva, e Caim mata Abel. É um episódio bem conhecido da Bíblia. Então, é o discurso bíblico se comunicando com o discurso literário. Então, nós temos aí, como é que se chama a comunicação entre discursos? Nós chamamos de intertextualidade. O comentário abaixo refere-se à obra Campo Geral de Guimarães Rosa. A riqueza do texto rosiano não se deve apenas à sua sofisticação linguística, mas à elaboração delicada de seus enredos. Rosa escreve a miúde por parecenças. Tomem-se as seguintes situações. Dito defende Miguelim da bulinagem de Patori. Miguelim, mais tarde, defende o grivo de Liovaldo. A atitude de Dito é retomada por Miguelim. Então, isso aí é o que o Fabiano Fernandes está chamando de parecença, né? É uma ação ali que vai acontecer e depois um outro personagem realiza a mesma ação. Continuação, né? Considera as afirmativas acerca da linguagem e do enredo de Campo Geral. Mutum, lugar onde mora Miguelim, ao mesmo tempo em que é, de fato, o nome de uma região de Minas Gerais, é um palíndromo que reproduz formalmente a ideia de ponto central. O paralelismo entre as ações de Dito e Miguelim está associado à caracterização do protagonista, que vai aos poucos se tornando mais independente, em especial após a morte do irmão Dito. Né? Então, palíndromo é essa palavra que de trás para frente ou de frente para trás você vai ter a mesma palavra, ok? Vão pensando aí, né, se essa afirmação é verdadeira ou falsa. O narrador em primeira pessoa imprime realismo à narrativa, à medida que compartilha com o leitor as memórias de seu tempo de infância, recorrendo por vezes a um vocabulário típico de uma criança. O paralelismo entre as ações pode ser percebido em outros momentos da trama, como nas diversas vezes em que Miguelim entra em confronto com o pai para defender o irmão mais novo. 3. A combinação de neologismos com a norma erudita gera uma linguagem inusitada que remete a um contexto de fantasia afinado com o discurso surrealista, o que situa a obra na fase heróica do modernismo. Vamos lá ver o que é verdadeiro e o que é falso? Então, apenas a 1 é verdadeira, tá? Voltemos. Na 2, eu creio que você tenha percebido no momento da leitura, né, o narrador em primeira pessoa. O narrador não está em primeira pessoa. O narrador está em terceira pessoa. Mas é um narrador que acompanha a fundo o ponto de vista do Miguelim, ok?
Então, a 2, não, o narrador está em terceira pessoa. E na 3, isso não é surrealista, nós vimos que a história não é surreal, ela é transreal, né? E isso não situa a história na fase heróica do modernismo. A fase heróica do modernismo é a primeira fase, é a fase onde estão Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que é exatamente a fase que cria o legado modernista. Então, eles são antiparnasianos, eles são muito mais rebeldes, né? Não é o caso aqui. Eles não vão explorar esse regionalismo dessa forma, com essa maturidade. E quando eu digo com essa maturidade, eu não quero, obviamente, dizer que eles eram imaturos, né? Mas eles eram um pouco mais radicais, porque era necessário, na primeira fase do modernismo, esse radicalismo para poder implantar a novidade, né? Para poder implantar tudo aquilo que vinha dar um destaque diferenciado à literatura brasileira. Então, verdadeira apenas a um, né? Porque ao mesmo tempo em que é esse lugar, que é uma região de Minas Gerais, né, também está associado, né, a outras coisas, a sentimentos, a expressões, a lembranças. Então, de fato, isso é verdade, ok? Então, apenas a um está correto. Leia o seguinte excerto e assinale a alternativa correta sobre a obra Campo Geral. Sofria precisão de conversar com o dito, assim que o pai terminasse de contar tantas vezes a história dos macacos. Todos riam muito, mas ele, Miguelim, não se importava. Até era bom que rissem e falassem sem ralhar. Miguelim se encontrou com o padrinho Simão. Correu encebado, veada. Chorou a água de uns 3 cocos. Pai caçoava. Quando o pai caçoava, então era porque pai gostava dele. Né? Então, nós temos aqui, leia o seguinte excerto e assinale a alternativa correta sobre a obra. Então, por ser uma obra em que Rosa enfocou um personagem infantil, a narrativa é mais linear, o que gera uma divisão. A narrativa aqui não é linear, tá? Uma narrativa linear é aquela narrativa em que nada acontece, tudo vai do mesmo jeito, início, meio e fim, né? O que gera uma divisão clara de diálogos, facilitando a compreensão por parte do leitor criança, público-alvo da obra. Não. A linguagem empregada na novela é diferente das demais obras de Guimarães. Em Miguelim, ele emprega a norma culta do universo urbano erudito, evitando regionalismo, muito pelo contrário. Vencer o medo e conhecer o sentimento dos adultos são desafios que Miguelin não consegue enfrentar, o que faz com que sua trajetória seja marcada pelo retrocesso. Não, muito pelo contrário. Ele amadurece, põe os óculos no rosto e começa a ver o mundo de uma forma completamente diferente. Então, a alternativa correta é Campo Geral, Miguelin retrata o mundo infantil com uma dinâmica em que o protagonista vai reconhecendo a vida à medida em que vai experimentando convivências e desafios. O sufixo formador de diminutivo, quase sempre utilizado, é o inho, inha. Apesar de existirem muitos outros afixos, afixos são sufixos e prefixos, que transmitem essa noção. Em todas as alternativas abaixo, há um substantivo flexionado em seu grau diminutivo, exceto, então nós vamos marcar aquela alternativa em que não há uma palavra com esse sufixo indicando diminutivo. Era a vovó Isidra, moendo pó em seu fornilho, ideia de diminutivo, que era o moinho de mão de pedra-sabão com o peão no meio. Então, a gente vai ter de marcar, vai ter de encontrar uma alternativa em que exista uma palavra que não tenha esse valor diminutivo. Fornilho tem valor diminutivo. O garrote também tem valor diminutivo. Tourava as vacas. Patori falava que podia ensinar muitas coisas que o homem fazia com mulher. Ter um lugarim, também diminutivo. Reunir certa quantidade de meninos de por aqui, por em volta, tão precisados assim, equivale. Uma história comprida, diferente de todas. A gente ficava logo gostando daquele menino das palavras sozinhas. Inha aqui não é diminutivo, tá? São palavras isoladas, palavras solitárias. Então, encontramos a alternativa em que não há uma palavra com valor diminutivo, que é exatamente a alternativa A. 5. Os neologismos de Guimarães Rosa têm várias origens.
Observa abaixo algumas palavras inventadas pelo autor. O gigão parava ali, lambendo água na poça. 2. Tinha de ser lealdoso, obedecer com ele mesmo, obedecer com o almoço. 3. Antes de subir, botava a camisinha para dentro da calça, resumia o pelo sinal. 4. Agora você ensina a armar a cuca, o dito queria quando desinvernou de repente. Então, vamos lá. Adjetivo já existente, acrescido de sufixo formador de característica, o que garante ênfase à caracterização da personagem e apresenta uma analogia à estrutura de outros adjetivos. Então, a gente tem esse adjetivo em lealdoso, ok? Ali, ó, no item 2, lealdoso. Leal, que é um adjetivo que já existe, acrescido de um sufixo. Então, no primeiro parênteses, 2. Verbo no tempo pretérito, acrescido de prefixo, que indica negação, volta. Então, a gente vai procurar agora um verbo no tempo pretérito, acrescido de prefixo. Então, você tem desinvernou, né? Que é um verbo no pretérito, invernou, já acabou, pretérito perfeito, com um prefixo. Então, nós temos no segundo parênteses o número 4. Junção por justa posição, por proximidade, de dois termos iniciais de um texto cristão, transformação que ocorre frequentemente na fala. Então, vamos lá. Que é exatamente pelo sinal, né? Que é o processo de formação de palavras que a gente chama de justa posição. Eu coloco uma palavra na frente da outra, tá? Então, que é o número 3. Então, o terceiro parênteses é o 3. E, consequentemente, verbo no tempo presente somado a outro verbo na forma nominal gerúndio, a fim de apresentar uma ação em curso, que é o 1. Lambendo. Então, é um verbo no presente, que está aí com um gerúndio, né, com esse endo, lambendo. Então, nós temos no último parênteses o número 1. Então, a ordem fica 2, 4, 3, 1. Que é exatamente o que nós temos na alternativa C. 2, 4, 3 e 1. É uma questão que exige atenção, que exige volta, que exige conferência. Não tenham medo de perder esse tempo. Então, muitíssimo obrigada por ter acompanhado todos os passos dessa grandiosa obra do Guimarães Rosa, desse grandioso escritor. Foi um prazer estar com vocês, foi um prazer apresentar essa obra tão magnífica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E nos encontramos por aí.